Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor, vamos dar início ao nosso culto nesse dia, que é o dia do Senhor, e Deus nos concede essa oportunidade e a graça de, mais uma vez, podermos cultuar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos juntos e podermos adorar a Deus, mesmo distantes uns dos outros, mas juntos no mesmo espírito de adoração e de louvor ao Senhor. Vamos orar, pedir que Deus nos dê a sua direção, a sua orientação. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, queremos te bendizer, queremos louvar o teu nome, Pai, pela bênção, ó Deus, de podermos adorar e bendizer o teu nome. Tu nos criaste para o louvor da tua glória, Pai, nos redimiste, ó Deus, para adorarmos ao Senhor, para te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos nesta noite te louvar por esta oportunidade, pedir a tua bênção, a tua orientação, a tua direção, Pai, e que tudo que venhamos a fazer, possamos fazer segundo o teu inteiro agrado, Pai, conforme o Senhor tem revelado na tua palavra. Queremos não somente obedecer e fazer tudo para que o Senhor se agrade, seja glorificado, seja exaltado. Que o teu santo nome seja exaltado. Nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na nossa primeira leitura, o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os montes e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Rei da Glória merece ser adorado e cultuado e louvado. Por isso nós vamos responder a essa leitura adorando ao Senhor com um hino de louvor ao seu santo e bendito nome. Viver
Irmãos, nós vamos fazer a nossa segunda leitura no Salmo 130. Salmo 130, nós vamos fazer a nossa segunda leitura, que é uma chamada para nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, e dele, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Há duas coisas que nós vemos aqui nesse salmo. É que nós somos pecadores, a primeira grande verdade, está bem claro que nós somos indignos, somos pecadores, né? E que se o Senhor observaste apenas a iniquidade das nossas mãos, das nossas vidas, ninguém ia subsistir, né? O texto diz no verso 3, se observa, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém subsistirá, porque somos pecadores, somos indignos. Por outro lado, o texto também diz que o Senhor tem perdão, com Ele está a misericórdia, a redenção. É Ele quem redime Israel, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, Deus perdoador, Deus da aliança, o Deus de Israel. Ele tem copiosa redenção para as nossas vidas. Então, somos pecadores, devemos nos voltar para o Senhor, que é o nosso Deus, o Deus perdoador, que tem copiosa redenção, libertação, misericórdia para as nossas vidas. Então, possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Senhor nosso Deus, reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados. E estamos agora nos voltando para o Senhor com um coração arrependido, compungido, contrito, Senhor. Suplicamos o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça. Se o Senhor olhar para nós somente numa perspectiva de iniquidade, nós não subsistimos, Senhor. Estamos arrasados, destruídos, porque somos pecadores indignos, cheios de iniquidades, de pecados, de faltas, de defeitos. Temos falhado, temos quebrado os Teus mandamentos, não temos observado. Mas, ó Deus, o Senhor olha para nós através de Cristo Jesus. Ele que entregou a sua própria vida e morreu por nós. E olhando para Cristo, para o rosto de Cristo, o Senhor nos contempla e nos dá redenção, libertação e perdão. Não é por nós, é tão somente pela graça de Cristo, pela obra de Cristo, pela cruz do Calvário, que nós alcançamos a libertação, a redenção e a misericórdia e a graça do Senhor. Por isso estamos certos do Teu perdão, da Tua graça derramada sobre nós. Por isso agora te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos sare, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Olha para o rosto de Cristo e contempla o nosso rosto e nos liberta e nos perdoa nesta hora. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos com a certeza de que o Senhor é o Deus perdoador, que tem misericórdia e compaixão de nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para cultuarmos mais uma vez ao nosso Deus. É mesmo nos nossos lares, mas não deixamos de adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Salmo 19, versículo 1 diz:
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Servimos a esse Deus grande, a esse Deus poderoso. Então vamos dizer, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se tudo na nossa vida der certo, Ele é Deus. Mas também se nada der certo, Ele continua sendo Deus. Porque nós não adoramos por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Nós temos aprendido isso, a adorar a esse Deus por aquilo que Ele é. Então que você aí na sua casa, você possa render a tua adoração a esse Deus que é soberano, a esse Deus que é criador de todas as coisas. Então vamos dizer, se Ele fizer, Ele é Deus, mas também não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, firmada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, sendo Deus. Diga minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
esse privilégio de declarar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar adorando a Ele, dizendo: eu só quero te adorar, eu preciso te adorar. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E que nesse momento o Senhor encontre em mim, Ele encontre em você verdadeiros adoradores que estejam adorando a Ele, nesses momentos de calamidade, nesses momentos tão difíceis, que muitas vezes o nosso coração quer questionar, mas aí só cabe a nós adorar. Então vamos dizer isso: Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade de entrar no quarto e trancar a porta e assim falar contigo. E aí você pode contar os teus segredos ao Senhor, contar os mais íntimos anseios do teu coração. O Senhor é aquele que te ouve, Ele é aquele que está com você. Então que você possa nesse momento sentir-se à vontade, para render a Ele toda a tua adoração. Vamos dizer isso. Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade de entrar no quarto e trancar a porta e assim falar contigo, contar meus segredos, te confessar os meus pecados e fraquezas, me quebrantar e ser achado como alguém segundo o teu querer, segundo o teu coração. Diga Ele tudo que eu quero. Tudo que eu quero é poder te adorar, ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, preciso te adorar. Te adorar. Vamos dizer ao Senhor: em Ti eu quero me render em adoração. Em Ti eu quero me render em adoração. Vem consumir meu coração com as chamas do Teu olhar. Te amo demais. Tudo que eu quero é poder te adorar, ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, preciso te adorar, permita-me te adorar. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, preciso te adorar, permita-me te adorar. Oh Senhor, maravilhoso é Senhor estar na Tua presença, Senhor, adorando e exaltando a esse Deus que é tão grandioso, que é tão poderoso. Vamos dizer, diga aí você: eu só quero te adorar, preciso te adorar. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, preciso te adorar, permita-me te adorar. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, preciso te adorar, permita-me te adorar. Amém, amém. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses dias.
nesses dias tão controversos, né, tão atribulados, tão preocupantes, tão incertos, mas o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E por isso devemos estar alegres, por isso devemos estar gratos. Então vamos cantar, dizer: hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. E percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando o melhor. Então é isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ele tem nos dado o melhor e muitas vezes nem percebemos. Mas que venhamos sempre nos lembrar dos feitos do Senhor e nos voltarmos a Ele com o nosso coração grato, né? Nos lembrando, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Então vamos dizer: eu te agradeço por toda a graça que me deu e todo o amor que ofereceu sem o merecer. O Senhor, Ele nos oferece um amor que não merecemos. Então vamos dizer isso. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu fiz. Percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois a chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Oh, hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, mas percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois a chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
agradeço, eu te agradeço, te agradeço, por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Oh, 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 oh. Amém. Que Deus assim, Ele continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126, continuando a nossa série de exposições nos salmos de degraus, salmos de romagem, os salmos dos peregrinos, né? Dessa feita o Salmo 126, que é bem conhecido de todos nós. E nós vamos ler para a nossa reflexão nesta noite este belo texto das Sagradas Escrituras, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos nesta hora que o Senhor nos dê graça na exposição da mesma. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, ajuda-me, Senhor, que o teu Espírito ilumine o meu coração, a minha mente nesta hora, para que eu possa entender a tua palavra, explicar a tua palavra, expor a tua palavra para o teu povo, Senhor. Usa-me com graça, ó Deus, sou apenas o instrumento, porta-voz do Senhor, servo teu, Pai. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao coração da tua igreja, do teu povo nesta noite, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso da tua graça, da tua direção, da tua orientação. E abençoa o teu povo que está tendo a oportunidade de ouvir a tua voz, a tua palavra. Que o Senhor nos edifique, nos refrigere a nossa alma, nos encoraje nesta noite por meio da tua palavra. Nós oramos a ti com gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos pensar nesta noite sobre o tema como viver sempre alegre, né? Como viver sempre alegre, nesse texto que lemos no Salmo 126. Bem, este salmo é um salmo pós-exílico. Ele celebra o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. O povo de Israel passou cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. Foi um tempo difícil. Eles viveram ali como escravos, ficaram sem templo, ficaram sem terra, sem sacrifícios, sem sacerdotes,
sem rei. Foi um período em que Deus disciplinou, trouxe juízo, né, disciplina para o seu povo por conta dos seus atos pecaminosos. A nação de Israel se estabeleceu na terra prometida sob o comando de Josué. Ali eles habitaram aquele lugar que Deus havia prometido, mas muitas vezes o povo se afastou, deu as costas para o Senhor, se voltou para a idolatria, para a imoralidade, para o pecado. E numa dessas situações, Deus permite que o povo seja levado para o cativeiro. O primeiro cativeiro foi o cativeiro assírio, que dominou a nação em 722. O reino do norte foi levado para a Assíria. Depois o reino do sul, em 586, né, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, que já dominava no lugar do Império Assírio. Então Deus entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor e eles foram levados para o cativeiro. Essa leva do reino do sul, do reino de Judá, aconteceu em 3 etapas, né? Até que em 586 se concluiu, quando todo o povo foi levado para o cativeiro. E ali eles ficaram, como eu já disse, cerca de 70 anos no cativeiro babilônico, como a punição, como o juízo de Deus contra o seu povo por conta dos seus pecados. Passados esse tempo, né, cerca de 70 anos, Deus teve compaixão do povo e moveu o coração de um rei chamado Ciro, dos medos e dos persas, porque agora quem dominava o mundo era o império dos medos e dos persas, e Ciro foi o instrumento usado por Deus para assinar o decreto libertando os judeus e autorizando-os a voltarem para a sua terra e ali reconstruírem a vida nacional, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, né? E reconstruir a vida no sentido mais pleno, né? A vida na sua própria nação. Então o povo de Israel volta debaixo, sob esse decreto, né? Debaixo desse decreto assinado pelo imperador Ciro. O próprio Deus disse sobre Ciro: Ciro, meu servo. Ele foi usado como servo, como instrumento para cumprir o propósito de Deus, que era assinar o decreto de libertação, e o povo assim voltou para Israel para ali reconstruir a sua vida. Esse tempo foi o tempo de Esdras, de Neemias. Lendo os livros de Esdras e Neemias, nós vamos encontrar esses relatos da volta do povo do cativeiro para Jerusalém. Foi o tempo também dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, eles são profetas pós-exílicos, né? Eles profetizaram a respeito desse retorno, né, do povo para Jerusalém. Meus irmãos, então, o Salmo fala sobre isso. Se o Salmo 125 nos ensina como viver com segurança sob um governo ímpio, que foi o texto que nós pregamos na semana passada, né? Viver sob o cetro do ímpio, como viver com segurança mesmo estando debaixo do cetro do governo do ímpio. O Salmo 125 fala disso. O Salmo 126 nos fala da libertação desse governo, né? Nos fala que o povo foi liberto e retornou para a sua própria terra. É interessante o que Charles Spurgeon ele diz sobre isso. Ele diz: este salmo está no seu lugar adequado.
e muito apropriadamente segue o seu antecessor. Pois como no Salmo 125 nós lemos que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, nós aqui o vemos removido deles para a sua grande alegria. Então, o Salmo 125 mostra que o povo estava vivendo debaixo de um governo ímpio, mas mesmo assim eles estavam seguros em Deus. No Salmo 126, nós encontramos que esse cetro do ímpio é quebrado, é tirado da sua mão e Deus traz libertação ao seu povo. É como se o Salmo 126 seguisse na ordem o 125 e estivesse no lugar bem adequado, como o Spurgeon muito bem colocou, né? Então o povo que foi liberto e voltou para Jerusalém estava em grande alegria. Parecia um sonho. Era muito bom para ser verdade, mas era verdade. Eles estavam agora livres, né? Então o salmista escreve este salmo nesse contexto. Ele celebra como Deus mudou a sorte de seu povo, libertando do cativeiro. João Calvino diz assim sobre este salmo. Ele diz: este salmo consiste de 3 partes. Primeiramente, o profeta exorta os fiéis que haviam regressado do cativeiro à gratidão e enaltece de modo sublime a graça exibida no livramento deles, a fim de mostrar-lhes, sem dúvida alguma, que estavam sendo trazidos de volta à sua pátria pela mão de Deus, e não por uma conjuntura fortuita de circunstâncias ou pelo favor dos homens. Essa é a primeira parte do salmo, quando os peregrinos são exortados a agradecerem a Deus pela libertação, porque eles foram libertos, mas por conta da intervenção de Deus. Calvino diz que essa primeira parte do salmo fala sobre isso. O povo é exortado a agradecer a Deus por esse tão grande livramento. Na segunda parte, Calvino diz que o profeta acrescenta uma oração para que Deus aperfeiçoe a obra que ele mesmo havia começado. Então, eles são exortados no verso 4, e aqui há uma oração, né? Há uma oração. O profeta acrescenta essa oração que é feita para que Deus aperfeiçoe essa obra que ele começou restaurando o povo. Mas o povo voltou para Jerusalém, mas precisava continuar essa obra de restauração, e eles clamam a Deus para que Deus continue a operar isso na vida deles. E finalmente Calvino diz que ainda que não houvesse nenhuma perspectiva imediata de uma restauração plena, o profeta, ele ameniza o senso da fadiga que a demora poderia ocasionar e lhes assegura que, embora a semente fosse regada com lágrimas, a ceifa seria jubilosa. Ele vai terminar projetando-os para o futuro, dizendo-os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo os seus frutos, né? Seus feixes. Então esse salmo nos faz olhar em 3 direções. Olhar para o passado, nós constatamos a libertação que Deus operou na vida do povo, e isso é sinônimo de gratidão, isso deve nos levar ao agradecimento. Esse salmo também nos faz olhar para o presente, para os desafios que nós enfrentamos na vida presente, e isso deve nos levar à oração, pedindo que Deus traga restauração. E esse salmo nos faz olhar para o futuro, né? E nós estamos seguros quanto ao futuro, porque Deus garante que, mesmo que a semeadura seja com lágrimas, a ceifa será com júbilo. Então nós queremos pensar aqui sobre 3 grandes verdades nesse sentido aqui, conforme o texto está dividido, conforme o texto se apresenta para nós desta forma, né? 3 grandes verdades sobre um viver sempre alegre. Em primeiro lugar, o milagre da libertação passada, né? Nunca devemos esquecer da nossa libertação passada. O povo de Israel precisava
a celebrar essa libertação com gratidão. Foi Deus que libertou o povo. Foi Deus quem os libertou, quem os trouxe de volta para Israel, para Jerusalém, para a sua própria pátria, para estarem na sua própria terra, na sua nação, e ali pudessem reconstruir a vida. Então eles deviam celebrar com alegria. Queremos destacar algumas coisas aqui. Primeiro é que a libertação foi fruto de uma intervenção soberana de Deus, né? Fruto de uma intervenção soberana de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O verso 2 diz: grandes coisas fez o Senhor, tem feito o Senhor por eles. E o verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Veja, 3 vezes o texto enfatiza aí: quando o Senhor restaurou, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse era o depoimento das nações, dos pagãos, né? E o verso 3, eles afirmam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles têm essa consciência dessa intervenção de Deus. A libertação deles foi uma libertação promovida pelo Senhor. A libertação deles foi uma libertação operada pelo Senhor. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que moveu o coração de Ciro. Foi o Senhor que quebrantou o coração de Ciro. Foi o Senhor que inclinou o coração de Ciro e o levou a assinar o decreto para que o povo fosse liberto. Então a honra, a glória, o louvor é do Senhor, né? Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Deus abriu o coração do rei Medo-Persa. Deus abriu as portas do cativeiro. A libertação não é obra humana, é intervenção sobrenatural de Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem nos tira da cova, é Ele quem nos põe de pé, é Ele quem nos faz sonhar de novo, é Ele quem nos enche de poder. Não se contente com migalhas, né? O Deus que você serve é todo poderoso. É Ele que abre o coração do ímpio. É Ele que move os corações daqueles que estão no poder. É Ele que vai quebrar o coração daquele que está no cargo, no poder, que tem o coração duro, mas Deus vai inclinar. A Bíblia diz que o coração do homem é como ribeiro de águas, o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor. O Senhor o inclina para onde o Senhor quer. É assim que o Senhor faz. Então nós devemos ter consciência que essa libertação foi operada pelo Senhor. O povo de Israel devia ter essa consciência. E nós também, como servos de Deus, nós devemos ter essa certeza, essa convicção. Nunca devemos abrir mão disso. Ter essa convicção de que foi Deus que operou a nossa libertação. Estávamos no cativeiro do diabo. Estávamos no cativeiro da carne, estávamos no cativeiro do mundo. Então estávamos nestes 3 cativeiros, conforme Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz isso: o cativeiro do diabo, o cativeiro do mundo, o cativeiro da carne. E éramos por natureza filhos da ira, objetos da ira de Deus. Deus estava irado conosco. O Senhor quebrou estes cativeiros, o Senhor desfez o cativeiro do mundo, a vida segundo o mundo, segundo a influência, os pensamentos, a filosofia, estilo de vida mundano. O Senhor nos tirou desse cativeiro. Não estamos mais vivendo uma vida segundo o estilo de vida do mundo, segundo os maus pensamentos, as inclinações da nossa carne, né? O Senhor nos libertou das inclinações da carne, da nossa natureza caída. O Senhor nos libertou do cativeiro do diabo. O diabo não reina mais sobre as nossas vidas, né? Estamos livres.
livres por meio de Jesus Cristo. Isto é obra de Deus, isto é graça de Deus. Foi por meio da cruz do Calvário, por meio de Cristo, que o cativeiro do mal foi desfeito, que aquilo que nos oprimia, que nos escravizava, o Senhor quebrou e nos libertou, e nós agora estamos livres, livres para servir o Senhor, livres para adorar a Deus. Como é que o povo reage diante de tudo isso, dessa libertação? O povo reagiu com grande admiração. O verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles ficaram como se estivessem sonhando. O impacto da libertação foi tão grande que eles pensaram que estavam sonhando. Era bom demais para ser verdade, era algo surpreendente, assombroso, algo glorioso. Depois de 70 anos vivendo como escravos, longe da sua própria terra, da sua nação, sem o seu rei, sem o sacerdote, sem o templo, sem a sua religião, eles agora estão livres, e essa libertação traz admiração para eles. Eles ficam impactados e é como se eles dissessem: nós estamos como se estivéssemos sonhando, parece um sonho, mas é uma realidade, não é um sonho, é verdade, nós estamos livres. Assim eles reagiram, eles ficaram meio que abobalhados diante do milagre de Deus, da obra que Deus operou na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós devemos ficar também diante da libertação que nos foi dada em Cristo Jesus. Diante da libertação que Cristo operou em nossas vidas, nós devemos ser impactados, e isso deve causar a admiração às nossas vidas. O povo também teve grande alegria. O verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles ficaram admirados e foram tomados de uma alegria indizível, uma alegria que não se pode dizer, que não se pode descrever. A libertação deles foi como mudar das trevas para a luz, foi como sair da morte para a vida, foi como a ressurreição, foi como saírem das trevas, de uma vida sem perspectiva, sem direção, e agora Deus abre novos horizontes, Deus cria perspectivas, Deus dá uma nova direção para eles. Isso é tremendo, isso é glorioso, e eles foram tomados de grande alegria, porque a obra de Deus foi gloriosa. O pastor Stephen Woolley, ele diz: a verdadeira alegria não consiste em viver sem problemas ou estar tudo bem. A verdadeira alegria consiste em ser liberto, restaurado e reconciliado com Deus. Então a verdadeira alegria não significa uma vida sem problemas, sem adversidades, sem lutas, sem dificuldades, sem sofrimento. Não. A verdadeira alegria consiste em ser liberto pelo Senhor, em ter sido liberto pelo Senhor, em ter sido restaurado pelo Senhor, em ter sido reconciliado com Deus. Nisso consiste a verdadeira alegria, no fato de que fomos libertos. Houve uma intervenção do Senhor e Ele nos libertou, Ele quebrou as cadeias, Ele destruiu os cativeiros, e agora nós estamos livres e passamos a ter uma vida reconciliada com Ele. Fomos restaurados e reconciliados com Ele. Nisso consiste a verdadeira alegria. O pastor Eugênio Peters, ele diz o seguinte: a alegria é a experiência verificada, repetida daqueles que estão envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Então a verdadeira alegria é exatamente essa, é uma experiência verificada, repetida daqueles que estão envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Nós nos alegramos naquilo que Deus está fazendo, né? A enorme indústria do entretenimento da América, né? Por exemplo, é uma prova, é um sinal do esvaziamento de alegria dessa cultura. Se investe tanto em entretenimento,
e a América é um exemplo disso, né? O grande investimento, as grandes produções para entreter, né, as pessoas. Isso é um sinal que essa cultura é vazia de alegria, ela precisa de entretenimento para se alegrar. Mas a alegria do povo de Deus não vem destas coisas, não está nestas coisas. A alegria do povo de Deus está nessa experiência daquilo que Deus está fazendo. É a alegria de termos sido libertos, de termos sido restaurados e reconciliados com o Deus da história, o Deus Todo-Poderoso. O povo também glorificou a Deus. Eles foram impactados e a libertação causou grande admiração para eles. Eles tiveram grande alegria e o nome do Senhor foi glorificado. Versos 2 e 3. Veja bem. Então entre as nações se dizia, no verso 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí os crentes, os servos de Deus dizem, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A intervenção miraculosa de Deus produziu impacto entre as nações e elas passaram a testemunhar do poder glorioso do Senhor. Veja que entre as nações se dizia, as nações pagãs começaram a dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, esse era o cântico das nações, esse era o depoimento das nações, esse era o testemunho das nações, né? A obra de Deus, o que Deus operou, a libertação do cativeiro foi um impacto tão glorioso, a intervenção miraculosa de Deus foi tão espetacular, que fez com que as nações pagãs reconhecessem, os pagãos reconheceram a intervenção de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. João Calvino diz, o profeta vai mais além, declarando que este milagre era visto até pelos cegos, pois naquela época, como bem sabemos, os pagãos vagueavam em trevas como cegos, não reconhecendo que Deus os iluminava. No entanto, o poder e a operação de Deus foram tão notáveis naquele evento que eles irromperam em reconhecimento público de que Deus fizera grandes coisas por seu povo. Os cegos, pagãos, cegos, sem entendimento, sem o conhecimento de Deus, não conheciam a Deus, mas eles irrompem aqui, testemunhando do poder de Deus, declarando que Deus fez grandes coisas pelos israelitas, pelo povo de Israel. E isso também leva os israelitas a confirmarem, a corroborarem com aquilo que os pagãos estão dizendo também. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi o Senhor que fez, o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, aqui a primeira grande verdade, o milagre da libertação no passado. Eles podiam olhar para trás, para o passado e dizer, nós fomos livres, nós fomos libertos. Houve uma intervenção soberana de Deus que nos libertou. Isso causou um impacto glorioso no nosso coração. Era como se nós estivéssemos sonhando, mas era realidade, era verdade. Isso trouxe grande alegria para nós, uma alegria que nós não tínhamos nem condições de descrever, de contar. Isso trouxe glorificação para o nome de Deus, porque até mesmo entre os pagãos, entre aqueles que não conheciam a Deus, eles glorificaram a Deus por tamanho livramento. Nós estamos livres, podemos olhar para trás e saber que o Senhor nos libertou. Então, meus amados, essa é a primeira grande verdade que nos faz viver sempre com alegria. O salmista olha para o passado com gratidão. Ele celebra os feitos de Deus em favor de seu povo.
E assim como ele fazia isso, nós somos conclamados como povo de Deus a olhar para o passado e celebrar os feitos de Deus, olhar para o passado com gratidão, termos um coração grato, agradecer por esta obra miraculosa, por este milagre que Deus operou em nossas vidas, nos libertando, nos tornando pessoas livres, nos reconciliando com Ele por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa libertação. Estamos livres para servir o Senhor. Isso deve encher o nosso coração de júbilo, de alegria e de gratidão a Deus por tudo isso. Segundo lugar, a segunda grande verdade para vivermos sempre alegres é a necessidade de restauração do presente. Se no passado Deus operou o livramento, o salmista não olha só para o passado, mas ele olha também para o presente. E ele, no presente, ele faz uma oração. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Meus amados irmãos, ele usa aqui a figura do Negueb, que era uma região seca, árida, ficava no sul da Judéia, e aquela região passava a maior parte do ano seca. Mas havia alguns momentos no ano que chovia, e quando chovia, tudo aquilo se transformava. Era como que da secura que havia, uma secura debilitante, Deus transformasse aquela secura em rios transbordantes. Então, da secura debilitante aos rios transbordantes. É isso que ele pede a Deus. Senhor, restaura a nossa sorte. Continua nos restaurando, nos renovando. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Então, o milagre da libertação no passado não devia trazer acomodação no presente. Eles precisavam clamar com fervor para que Deus os avivasse no presente. E é isso que nós devemos fazer também. O fato de termos sido libertos, a libertação, a redenção passada, não deve nos levar ao comodismo. Nós devemos continuar buscando do Senhor uma libertação. E a condição de Israel naqueles dias era semelhante ao Negueb no período da seca, né? Eles precisavam também de chuvas, de bênçãos, eles precisavam de restauração. Por que é que o salmista está clamando aqui por essa libertação? Pois nos versículos anteriores, de 1 a 3, ele constatou essa restauração do Senhor, e aqui ele clama novamente por restauração. Bem, quando o povo voltou para Jerusalém, eles enfrentaram situações difíceis. Havia outros povos na terra que haviam ocupado a terra. Eles tinham que expulsar aqueles povos que ocuparam a terra, porque a terra era deles. Mas ela foi ocupada porque eles passaram 70 anos no cativeiro. E agora eles voltam, eles vão lidar com aquele povo. Então eles vão lidar com a hostilidade. Aquele povo que ocupava a terra não estava satisfeito com a volta dos judeus. Então eles tiveram que lidar com essa situação. Quando eles começaram a construção do templo, que lançaram os alicerces, depois paralisaram, cada um foi cuidar da sua própria casa, dos seus próprios interesses, projetos, e o profeta Ageu denuncia isso, e a obra ficou paralisada por 16 anos. Talvez ele esteja pensando nisso. Então a situação de Israel no presente era uma situação como o Negueb no tempo da aridez, no tempo em que não chovia, em que a maior parte do ano a terra era seca, era árida e não produzia nada. Então o salmista clama e diz: Senhor, nos restaura, Senhor, continua nos restaurando, Senhor. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que aconteceu no passado, nós precisamos que o Senhor continue a nos restaurar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Assim como o Senhor transforma o Negueb
Negueb, por meio da estação das chuvas, transforma também as nossas vidas. Que haja, Senhor, chuvas de avivamento para nos avivar, para restaurar a nossa sorte, pois nós não estamos satisfeitos com a vida que nós estamos vivendo agora. Spurgeon diz: da mesma maneira como o Senhor envia inundações para os leitos secos de cursos de águas no sul, depois de longos períodos de seca, também Ele pode encher nossos espíritos cansados e esgotados com dilúvios de santo prazer. Isto o Senhor pode fazer por qualquer um de nós. E Ele pode fazer isto imediatamente, pois nada é difícil demais para o Senhor. É bom que nós oremos assim e apresentemos nosso caso diante daquele que é capaz de nos abençoar de maneira extremamente abundante. Então, assim como Deus restaurava o Negueb, através das chuvas, transformava tudo ali, Deus pode também derramar dilúvios de santo prazer sobre as nossas vidas, encher os nossos corações, nos restaurar, nos avivar. A grande lição para nós aqui, amados, é que nós devemos encarar os desafios do presente com oração. É isso que o salmista faz. Ele sente que há uma necessidade de renovação espiritual. Ele sente que precisa de renovação espiritual. Ele sente que precisa de avivamento, que precisa de restauração. Ele sente que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Ele sente que precisa ser vivificado, que o seu povo precisa ser reavivado, vivificado. E ele clama ao Senhor. Esse deve ser o nosso sentimento também. Se ao olharmos para o passado, nós vamos agradecer a Deus, né, pelos feitos que Deus operou. No presente, nós precisamos constatar como está a nossa vida, fazer uma reflexão, um exame da nossa vida. E muitas vezes nós estamos enfrentando desafios enormes, tremendos. O presente não pode nos levar ao comodismo, à acomodação. O fato de estarmos seguros quanto ao passado que Deus nos libertou não significa que nós devemos viver uma vida relaxada no presente, viver de qualquer forma. Não, nós precisamos continuar adorando e servindo a Deus, procurando o avivamento, vivendo em oração, buscando, nos quebrantando diante do Senhor, nos voltando para Deus com o coração quebrantado, lendo a palavra, comendo a palavra, nos alimentando da palavra, tendo fome de Deus, nos quebrantando diante do Senhor. É assim que Deus quer. A vida sempre alegre depende dessa ação contínua de Deus em nossas vidas, nos restaurando sempre. Para isso nós precisamos orar, clamar. Nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa situação, como estamos hoje. Nós precisamos continuar clamando. O Senhor nos libertou, mas não foi para ficarmos de braços cruzados. O Senhor nos salvou, não foi para ficarmos acomodados. O Senhor nos salvou para perseverarmos, para vivermos em santidade, para buscarmos a santidade. O Senhor nos chamou para sermos um povo santo. Nós não devemos estar voltados para as coisas desta vida, deste mundo, dos prazeres deste mundo, que aqui vão perecer, vão ficar. A vida é marcada, aqui as coisas são tão vulneráveis, né? Nada traz segurança, verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação está em Deus. O Senhor nos salvou para continuarmos buscando a sua face, para perseverarmos em santidade, para perseverarmos em adoração a Deus, para glorificarmos o nome do Senhor a cada dia, a cada instante de nossas vidas. Por isso que ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Possamos nos voltar para Deus e clamar por renovação espiritual no nosso presente, nas nossas vidas. Mas em terceiro lugar, a terceira grande lição para vivermos sempre alegre, né? Nós falamos que a primeira é não perdermos a convicção, termos a convicção do milagre da
restauração passada, que a segunda é o clamor por uma renovação presente, e a terceira é a segurança quanto ao futuro glorioso. Nós estamos seguros quanto ao futuro. É muito interessante esse salmo, esse texto, né? Porque a vida ela se apresenta nessas três perspectivas, do passado, do presente e do futuro. Você olha para trás, para o passado, para a sua vida, o que aconteceu com você. Você olha para o seu presente, o que está acontecendo. Muitos estão enfrentando lutas terríveis por conta da epidemia, por conta de outras situações. Estamos vivendo o nosso presente, trabalhando, fazendo as coisas. De repente somos surpreendidos, né? Como tem acontecido com pessoas próximas nossas, né? Como aconteceu recentemente. Então, somos surpreendidos por coisas que vêm contra nós, quando nós não estamos esperando. Pelo contrário, jamais vamos esperar essas coisas, né? Mas somos surpreendidos. E aí a gente faz perguntas diante de tudo isso: por quê, para quê? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. Mas a vida também se apresenta nessa perspectiva do futuro. O que vai acontecer? O que virá? O que espera por mim mais além? Como vai ser o meu futuro, né? Estamos seguros quanto ao futuro. Deus nos dá a segurança. E o texto fala aqui, nos versos 5 e 6, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus está dizendo que o futuro é certo, é seguro. Ainda que a semeadura seja com lágrimas, seja com dor, seja com sofrimento, seja com pesar, seja com muito choro, com muita canseira, com muita luta, com muito trabalho, mas a semeadura é com alegria, é com júbilo, é gloriosa. Nós vemos aqui a questão da semeadura com lágrimas até a colheita com alegria, né? É a história do lavrador. A figura aqui é a figura do lavrador. Antes nós vimos a figura da terra árida, do Negueb, que Deus transformou, né, em fontes de águas, rios transbordando no Negueb, e transformou tudo aquilo em áreas verdes através das chuvas, né? A outra figura aqui é do agricultor, que trabalha, que lavra a terra, que espera. Então, quando o lavrador, principalmente o nordestino, eu quero aqui pensar no nordestino, como nordestino que sou, sertanejo. O sertanejo nordestino, ele semeia sua semente num clima inóspito. Ele o faz sem muita esperança. Parece fazer algo inútil. O solo e as condições climáticas não lhe são favoráveis. Mas de repente a chuva cai, a semente germina, o grão cresce e ele ceifa uma grande colheita. Assim é a vida do homem do campo, do agricultor, do nordestino, do sertanejo. O sertanejo, ele inicia o ano e ele vive naquela expectativa das chuvas. Não existe uma pessoa que goste mais de chuva do que o sertanejo. Ele é ávido por chuva. Ele vive sonhando com chuvas. E quando as primeiras chuvas acontecem, ele já semeia. Naquela expectativa. Será que vai continuar? E se não continuar? Mas ele semeia. Agora mesmo, esse ano, as chuvas estão favoráveis no sertão. Está tudo verde, tudo foi transformado. Você viaja daqui para o sertão, como viajei agora nesses últimos dias, tudo verde. E como é assim algo marcante, uma coisa indescritível, né? Inusitada.
você caminhar lá no sítio e pisando em poças d'água. Isso traz um refrigério para a alma tremendo, porque aquela região é uma região castigada pela seca. Nesses últimos anos, foram vários anos de seca. E agora a gente vê chuvas abundantes, os açudes cheios, transbordando, os rios transbordando, enchentes, né? Os reservatórios aumentando a sua capacidade. Aí o agricultor semeando a sua semente, colhendo, né? Já agora colhendo os primeiros frutos da sua plantação. Que coisa gloriosa. É assim que Deus está dizendo. Deus está dizendo que é para semear. Ainda que essa semeadura seja difícil e seja contrária a tudo o que a gente está vendo. Ou a gente semeia no escuro porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E quando as chuvas vêm, Deus transforma tudo isso. Spurgeon diz: angustiado é o nosso semear, alegre será o nosso colher. Se não houvesse semear em lágrimas, não haveria colheita com alegria. Se nós jamais tivéssemos sido cativos, jamais poderíamos levar cativo o nosso cativeiro. A nossa boca jamais teria se enchido de santo riso, se não tivesse antes sido cheia da amargura da angústia. Os anos de cativeiro dos judeus foram como uma semeadura com muitas lágrimas. Mas o retorno deles para a sua própria terra foi como a colheita jubilosa. Da mesma forma, eles deveriam olhar para o futuro, certos de uma colheita gloriosa, ainda que a semeadura fosse regada por muitas lágrimas. E Calvino diz: os judeus, quando levados para o cativeiro, estavam não menos pesarosos do que o agricultor, que em tempos de escassez lançava a preciosa semente no solo. Mas depois veio uma jubilosa colheita, quando foram libertos, pois o Senhor lhes restaurou a alegria como aquilo que é experimentado em tempos de abundância. E Eugene Peterson continua dizendo: a alegria é nutrida por antecipação. Se os atos de Deus que produzem alegria são característicos do nosso passado como povo de Deus, serão também característicos do nosso futuro como povo seu. O riso não exclui o choro. A alegria não é um escape da tristeza. A dor e o sofrimento ainda vêm, mas não conseguem expulsar a felicidade dos redimidos. Uma estratégia comum, mas fútil para se conseguir alegria é tentar eliminar as coisas que machucam. Mas o Salmo 126 não sugere isso. O Salmo 126 não sugere que você, para conseguir alegria, elimine as coisas que machucam. Não. Você vai semear com dificuldade. E é interessante que essa semeadura aqui, a figura da semeadura, do lavrador que semeia e aguarda a colheita, e quando chega a colheita ele faz isso com alegria, isso tanto aponta para o futuro como aponta para o passado também. Porque o que aconteceu com Israel no cativeiro foi como uma semeadura. Os 70 anos de Israel no cativeiro foi uma semeadura, foi uma experiência dolorosa. Eles semearam em lágrimas. Eles nutriram a expectativa. Conta-se que quando os judeus estavam dispersos e que eles se encontravam uns com os outros, eles diziam assim: o ano que vem nós estaremos em Jerusalém. Tinha esse dito. A história diz isso, os historiadores contam isso, que eles, ao se encontrarem um com o outro, eles diziam: o ano que vem nós estaremos em Jerusalém. Porque a dispersão dos judeus, a diáspora, não foi somente no cativeiro babilônico. Houve outros períodos em que eles foram dispersos, nos primeiros séculos. A diáspora aconteceu nos primeiros séculos da era cristã.
Então, quando eles se encontravam, dizia isso: o ano que vem nós estamos em Jerusalém. Eles estão lá, né? Foi uma semeadura o tempo do cativeiro. Então, essa figura aqui nos faz olhar também para o passado. Mas eles colheram, eles estavam alegres, porque agora o Senhor os libertou, eles estavam felizes, mas eles podem olhar para o futuro. Deus está dizendo isso, a grande lição é essa: olhe, vocês semearam no cativeiro, vocês colheram quando voltaram para Jerusalém, e a vida continua. Vocês devem nutrir expectativas quanto ao futuro, e esse futuro é seguro, porque vocês vão semear como lavrador, mas vão colher. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a aridez não vai durar para sempre. Um dia de lágrimas, um dia as lágrimas da semeadura darão lugar aos gritos de alegria da colheita, como aconteceu com Israel e acontecerá comigo e com você, com todos nós. A aridez não muda o amor do Pai por nós. Somos alvos constantemente da graça de Deus. Ele está conosco sempre. Os tempos de aridez, de escassez, de dificuldade, de tribulações, não significa que Deus se esqueceu da gente. Não muda o amor. Ele continua nos amando do mesmo jeito. Se estamos sendo provados, passando por essa luta, por esse vírus aí, por essas tribulações que vêm sobre nós, isso não muda o amor de Deus para com você, para comigo, para com todos nós. Deus continua nos amando do mesmo jeito, ainda que a gente continue enfrentando essas dificuldades. Ele está conosco sempre, seja no vale ou no topo da montanha. O salmista diz, no Salmo 56, verso 8: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Que coisas maravilhosas aqui. O Senhor contou os meus passos quando eu sofri perseguição. Eu estava sendo perseguido, eu estava correndo por conta das perseguições dos inimigos, mas o Senhor contou os meus passos. Ele estava comigo, Ele contou os meus passos. A Bíblia diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é a tua sombra à tua direita. Você vai caminhando e a sombra vai à tua direita se projetando. Ele contou os nossos passos. Ele recolheu as nossas lágrimas no seu odre. E tudo isso estava escrito no livro dele. Aconteceu porque tudo estava escrito. É a providência de Deus. Isso é tão belo, tão maravilhoso. Deus é o Deus da providência, que cuida de nós, que conta os nossos passos quando estamos sendo perseguidos, que recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. E tudo isso vem porque está escrito lá. Todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Glorificado seja esse Deus tremendo e glorioso, maravilhoso. A honra, a glória e o louvor é para Ele. E é maravilhoso servir a Deus. Então, a aridez, as lágrimas do tempo árido, a escassez, as lutas, não mudam o amor do Pai por nós. E a estiagem não reprime a alegria do presente. Quando mantemos os olhos fixos na libertação passada e na que ainda virá, essas realidades espirituais transcendem todas as circunstâncias de agora, né? Então a estiagem não vai reprimir a alegria do presente. O tempo está difícil, você está semeando, as expectativas são sombrias, você não sabe o que é que vai acontecer, mas você deve continuar se alegrando, porque isso não deve reprimir a sua alegria. Gostei muito de um texto do pastor Batista Israel Belo de Azevedo, quando ele diz assim: semear com lágrimas é semear sem ver a colheita. A semeadura precede a colheita. Semear chorando é semear sem saber que vai colher, até mesmo contra a esperança de colher, como quem lança pão sobre as águas, conforme Eclesiastes 11:1.
Semear com lágrimas, a semear colocando no solo o grão que falta para a boca hoje. É passar fome hoje para ter amanhã. É acordar de madrugada contra a vontade para estudar, para trabalhar, para preparar a marmita que talvez esteja fria na hora do almoço. É saber que a vida é feita de esforço. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e sorrisos, de insônias e sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e luz, de vales e montanhas, de medo e paz, de derrotas e vitórias. Ninguém chega ao topo da montanha se não subir, e ninguém sobe sem suar, sem se perder, sem se cansar, sem tropeçar. Ninguém atravessa o rio se não nadar ou tomar um barco. Ninguém chega ao seu destino se não fizer a viagem. Ninguém terminará de ler um livro se não vencer página por página. Ninguém construirá uma casa se não puser tijolo após tijolo na obra. Ninguém formará uma biblioteca se não colocar nela livro por livro. Ninguém participará da sua própria formatura ou passará num concurso se não faltar a festas, deixando sua rotina alegre para construir uma outra rotina sisuda, dominada pelo verbo estudar. Ninguém colherá se não plantar. Ninguém alcançará uma coisa se não abrir mão de muitas coisas. Semear chorando é plantar sabendo que não há missão impossível, mas missão a ser realizada, porque Deus faz convergirem as coisas para aqueles que o amam. É Deus que faz as coisas acontecerem, né? Só então haverá júbilo, sim, o cântico da colheita será entoado. Só quando a cansativa semeadura tiver sido completada e os campos estiverem maduros para a colheita, é neste ponto que nos encontramos no plano perfeito de Deus. O conselho de Tiago é inspirador. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do nosso Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago 5,7. Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito e consagrá-lo a Deus, no sentido de feito para Deus. É assim que deve viver. Aquilo que você está fazendo, que você consagra a Deus, no sentido de que você foi feito para Ele, para a glória dele. Tudo que você está fazendo, a sua semeadura, seus estudos, seus projetos, faça nesse sentido de ter sido feito para Deus e para glorificar o nome dele. Então, nessa terceira lição, o salmista projeta-se para o futuro com esperança. Ele está firmado nas promessas de Deus. Ele olha para o passado com gratidão pela libertação operada pelo Senhor. Ele olha para o presente, clamando para Deus renovar essa restauração, para Deus trazer avivamento, fazer de novo. E ele olha para o futuro com esperança, esperança viva, certa, porque Deus prometeu que essa semente que está sendo regada pelo choro, ela vai germinar e a colheita vai ser com abundante alegria para a glória dele. Quero concluir dizendo o seguinte: 4 implicações. Primeiro, não devemos encarar o deserto com desânimo, mas como um rio em potencial. Esse deserto que você está passando, você não deve ficar desanimado, desalentado, mas continuar alegre, porque esse deserto ele tem potencial para ser transformado num rio. Deus é poderoso para transformar o deserto num oásis. Não é você, é Deus. É você clamando pela intervenção de Deus. E o que parece impossível para os homens,
Deus torna isso possível porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é poderoso para transformar o deserto em mananciais, em oásis. Então não desanime diante dessas dificuldades. Segunda coisa, a segunda implicação. A história da nossa vida é marcada por lágrimas e sorrisos, por sonhos e frustrações, dramas. Então, pense nisso. Faz parte da história da nossa vida. Lágrimas e sorrisos, não só sorrisos, mas lágrimas também. A Bíblia diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Então, no tempo de chorar, chore pelos seus pecados, chore pelos outros, pelo pecado dos outros, clame a Deus. Agora, no tempo de se alegrar, alegre-se. Ou melhor, né? Mesmo em meio ao choro, nunca deixe de se alegrar. Que você não seja vencido pelo desânimo, mas que você continue tendo sonhos. Não vai ser só sonhos, vão ser dramas também, sofrimentos, frustrações, decepções. Vão acontecer. Tudo isso faz parte da semeadura. Deus preparando o nosso coração para algo que Ele tem glorioso para nós. Terceira implicação, a ação de Deus no passado não deve nos levar à acomodação no presente. Não se acomode com o fato de Deus ter libertado você, de você ser uma nova criatura por meio de Cristo Jesus, né? E tudo isso é glorioso, é maravilhoso servir a Deus, ter certeza da salvação, você está certo, está confiante, está seguro quanto à eternidade, quanto à ressurreição do corpo, quanto à vida eterna. Mas isso não deve levar você à acomodação. Nesse período entre o já e o ainda não, né? Jesus já veio, se encarnou, se fez gente, morreu na cruz, inaugurou o reino. Mas o reino ainda não foi consumado, é o já e o ainda não. Ele já veio, mas não consumou o reino. Nesse período da expectativa da vinda de Cristo, os sinais estão aí, estão se cumprindo. Não se acomode, não esfrie. Continue firme, buscando a Deus, clamando por renovação, por libertação para a sua vida. Quarto lugar, quarta implicação. O nosso futuro não é incerto. Nós cremos nas promessas de Deus e Ele é soberano sobre a história. A história está nas mãos dEle. Ele age como quer. Ele é aquele que entrega o seu povo aos babilônios, mas Ele é aquele também que move o coração de um rei ímpio, pagão, para assinar um decreto para esse povo voltar. Porque foi profetizado que depois dos 70 anos o povo ia voltar. Estava escrito. O que está escrito vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. A palavra de Deus não vai cair por terra, ela vai se cumprir. Que o homem acredite que não. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem, que guardam a palavra, a profecia da Escritura, que ouve e guarda essas palavras, né? O nosso futuro não é incerto. Nós não precisamos de mapa astral, não precisamos dos búzios, dos tarôs, não precisamos do horóscopo. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Ele está no controle, Ele fez promessas para esse povo que o ama. E tudo vai convergir para esse povo, porque Deus vai fazer convergir tudo isso. Que Ele nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. E com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua
tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvar o teu nome pela nossa libertação passada, Senhor. Louvar o teu nome pela tua intervenção no nosso passado, transformando a nossa vida. Somos o que somos hoje, tão somente pela tua graça, que operou em nosso favor. Os nossos méritos, pelos nossos méritos, ó Deus, não merecemos nada, Senhor. Na verdade, merecemos o inferno, a condenação. Mas o Senhor transformou a maldição em bênção, nos abençoou em Cristo Jesus. A grande libertação é tão somente por meio de Cristo, por causa de Cristo. Não por nós, nada por nós. Tudo por causa dele, por meio dele, para a glória dele. E o que somos por causa de Cristo Jesus, da obra que ele fez. Estamos certos quanto ao presente. O Senhor está agindo em nossas vidas. O Senhor continua operando em nós. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a derramar a tua bênção, o teu Espírito, nos encher de graça, de gozo, de prazer, de santo prazer, Senhor. Queremos, ó Deus, ser avivados, renovados a cada dia. Não permite que a gente se acomode, Senhor. Não permite que venhamos a esfriar, Pai. Estamos privados nessa quarentena da comunhão, da reunião com nossos irmãos. Que a brasa não se apague por estar afastada do braseiro, Senhor, mas que ela continue viva. Que o teu povo seja alimentado, confortado com a tua palavra, Senhor, avivado pelo Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós a tua bênção. Estamos certos do futuro, ó Deus.
Olhamos para o futuro com esperança, Senhor, porque o Senhor fez grandes promessas para nós e nós estamos alicerçados e firmes nestas promessas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele já provou isso. Ele deu o melhor. As outras coisas serão acrescentadas e não são nada diante daquilo que ele já fez. Obrigado, Senhor, porque ainda que a semeadura seja com muitas lágrimas, com muito esforço, Senhor, com muita transpiração, Senhor, mas nós estamos inspirados nas Tuas promessas, nas Tuas verdades e alicerçados nelas, estamos assim firmes. Por isso damos graças e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.